com a Jucemara e com as considerações da Jucemara, da Yara, de todo mundo que contribuiu. Tem algumas colocações ali no chat, algumas pessoas já colocando alguns questionamentos. Acho que é importante isso ter vindo assim tão vivo, porque isso vai vivo também, né? E questionamentos que foram ascendendo para as pré-conferências. Acho que isso é extremamente necessário, essa discussão. A gente passa agora para o eixo 4, né? Que a Vanessa vai começar. Então, a nossa proposta, só para retomar com vocês, é que seja no máximo 30 minutos a fala da Vanessa, e depois a gente e aí ao longo do tempo as considerações, né? Mas vamos tentar para poder chegar num horário que não fique tão cansativo para todo mundo e que todos. Desculpa, entrou uma ligação do CEMAS. Que quem esteja acessando com seus dados possam acompanhar toda a discussão. E reforçando, né? A gente está agora com quase 120 pessoas, são 118 pessoas. Os eixos vão ser divididos depois e editados e colocados nas redes sociais, se vocês quiserem rever, quiserem buscar algumas informações. PPA, para quem não sabe, é Plano Plurianual, e as emendas são as emendas parlamentares que, como trouxe bem a Yara, podem ser solicitadas por deputados e direcionadas para instituições. O que acontece é o recurso sai do Fundo Municipal de Assistência, né, e vai direcionado para uma instituição. Pode continuar. A Vanessa já abriu, então, ali o slide do eixo 4. A gente está contando aqui com bastante gente, algumas regiões que já foram contempladas nas discussões, algumas pessoas ingressaram para poder acompanhar o eixo 2 novamente. Isso. Vamos lá, né, gente? Vamos seguir o baile. Eu acho que a gente só botou gasolina, álcool, sei lá o que, para riscar o fósforo, porque agora a gente vai ficar um pouquinho mais tenso a situação, porque a gente vai falar sobre gestão e acesso às seguranças, né, no eixo 4, né, gestão e acesso às seguranças socioassistenciais, e articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda, como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. É aquela questão, né? Sem dinheiro, a gente não faz nada. Então, né? Até a Leia trabalhou um pouquinho no eixo 4 na outra qualificação que a gente teve, né? No outro encontro, e eu trouxe, porque achei bem bacana a questão que ela nos trouxe, né? A questão da pandemia. A pandemia, ela está trazendo o quê? Ela está desvelando as desigualdades sociais, né? E as principais pessoas afetadas são quem? Mulheres negras, profissionais de saúde e empregadas domésticas. Isso não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, principalmente. Né? Então, a importância da vigilância socioassistencial, para que a gente possa saber os nossos dados, para que a gente possa ver, para localizar e reconhecer, né, os cidadãos, que a gente possa ver quais são as necessidades, como é que a gente possa ver o mapa de Porto Alegre, que a gente possa definir quais são os serviços, programas, benefícios da assistência social que Porto Alegre deve implantar, né? Que a gente possa ver o cadastro único como uma fotografia da família. O cadastro único, ele precisa ser uma fotografia da família, mas uma fotografia que vai mostrar as vulnerabilidades, mas que, ao falar de desigualdades e falar de uma política que ocupa isso, a gente possa fazer essa família se mexer dentro do território. Ela não é estanque, né? A fotografia, ela está ali parada, por isso o cadastro único, ele acaba sendo uma fotografia, que vai mostrar as suas vulnerabilidades. Mas, ao acessar os serviços, essa família ganha vida. E isso vem desse acesso, dessas garantias. Então, isso a gente tem que estar pensando quando fala em seguranças socioassistenciais. Então, isso a gente tem que pensar quando fala de vigilância, porque eu tenho que saber aonde esse usuário está transitando dentro do serviço, até para saber quais serviços eu preciso. Eu preciso de 1 CRAS, 2 CRAS, o que eu preciso naquele território? Quais os programas eu preciso ter? Se eu não tenho vigilância, eu não tenho como saber. Se eu não olho para essa fotografia, se eu não tenho esse CRAS, se eu não tenho esse cadastro único, como eu vou saber, né? Então, isso eu tenho que pensar, porque se eu pensar nas seguranças, as que estão
eu botei todas elas, né? Primeiro, a segurança da renda, segundo, segurança da acolhida, terceiro, segurança de convivência familiar e comunitária, quarta, desenvolvimento da autonomia, quinto, apoio e auxílio sob o risco de circunstâncias. A2, segurança da acolhida, terceiro, segurança da convivência familiar e comunitária, e quarta, desenvolvimento da autonomia, são feitas e realizadas dentro dos serviços. Isso são vocês que realizam, os técnicos, profissionais, dentro dos serviços elas são realizadas. Segurança da renda e apoio e auxílio sobre risco de seguranças, isso vem através de políticas públicas e sociais. Isso vem através de renda, isso vem através de programas, serviços, benefícios, né? Isso a gente vai ver, mas, gente, e acolhida não é, a gente quando fala de acolhida, acho que sempre é bom pensar que é bem para além de questões do bom dia, boa tarde, boa noite. A acolhida envolve todo o serviço, desde as pessoas que estão lá na frente. A acolhida envolve de ouvir esse usuário atentamente em todas as suas demandas, em todas as suas necessidades, né? E sempre é muito importante a gente estar trazendo isso para que a gente possa trabalhar as outras duas, né? Que é a segurança da convivência familiar e comunitária e o desenvolvimento da autonomia. Só que eu quero chegar, na realidade, é mais nessas questões de entendimento que a política de assistência social, ela não pode ser entendida como uma política, o entendimento da política de assistência social não como uma política que combate a pobreza, mas ela combate, sim, a desigualdade social. Ela não está aqui para combater só a pobreza. Ela vem aqui para trabalhar a questão de desigualdades sociais, é pensar nas desigualdades, é questão de estender esse compromisso. Ela é muito mais ampla do que trabalhar só com a questão do que, às vezes, a gente consegue trabalhar. Não é só trabalhar com o emergente que está ali na nossa porta, né? E isso requer o quê? Intersetorialidade, sistema de justiça, integração dos serviços e benefícios. Quando eu falo de intersetorialidade, é o que nós estávamos falando antes. Quando eu estou no meio de uma pandemia, eu não posso ter um sistema quando eu crio um departamento que vai ter um sistema que vai pensar a pandemia, eu não posso ter só a saúde. Eu preciso ter a segurança, eu preciso ter assistência, eu preciso ter todos os setores envolvidos. Para quê? Para poder pensar a população. Somos sujeitos que temos várias necessidades, e com isso são diversas políticas que vão... Deixa eu fechar o microfone aqui. Melhorou. Sistema de justiça, gente. O sistema de justiça precisa dialogar. Quando uma criança é acolhida, o CRAS precisa estar sabendo que aquela criança foi acolhida da família. Às vezes a família é atendida no CRAS, a criança é acolhida, a família, o CRAS nem fica sabendo. Não sei se com vocês aqui acontece isso, mas eu acontecia no interior. Não sei como é que com vocês acontece isso aqui. Mas precisa se dialogar. Como é que acontece isso? A gente precisa ter um sistema que faça o diálogo. Seja ele por e-mail, seja ele conversando, telefone, mas para isso eu preciso de recurso. Eu preciso que as coisas funcionem. Eu preciso da integração dos custos e benefícios, e não que me venha uma lei, como está vindo agora, do BPC. Não sei se vocês já viram a mudança que querem implantar, estão implantando no BPC. Já chegaram a ver a mudança? Quem não viu, tem a lei 14.176, que agora é de 2021, né? Que nos vendem como ampliação do benefício. Só que não é, gente, não... É mais uma proposta enganosa que querem vender à população. Estou trazendo isso quentinho. O que eles querem trazer? Altere os critérios de concessão do benefício de prestação continuada. O que eles trazem para nós, tá? Essa lei, ela diz que ampliará o benefício para pessoa idosa e com deficiência para aprimorar o mecanismo de revisão de renda. Mas, na prática, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer, né? Antes, o que acontecia? A renda per capita deveria ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso todos nós, e tinha a questão, o BPC era concedido de forma excepcional. O que acontece?
o salário sendo concedido apenas para comprovação do comprometimento de renda familiar, gastos relacionados à saúde da pessoa que é requerente do BPC. O que vai acontecer a partir do ano que vem? Isso nós temos que nos atentar, gente. Nós estamos na porta de uma conferência. Olha o que eles querem fazer. Nos casos de excepcionalidade, a renda per capita máxima da família poderá chegar somente até meio salário mínimo, sendo que antes era possível ultrapassar esse valor em casos excepcionais. Agora não vai ter mais isso. O que vai reduzir o acesso das pessoas beneficiadas. Vai reduzir, gente. Depois eu já vou deixar isso aqui disponível para vocês, para o pessoal disparar por e-mail. Além disso, acrescentou novos critérios de excepcionalidade, o que vai dificultar o acesso e não facilitar. Vai dificultar. As pessoas não vão ter mais acesso como estão vendendo. Vai reduzir o acesso das pessoas ao benefício de prestação continuada. O que vai acontecer? Com a pessoa idosa de 65 anos ou mais, o que vai ter, né? Antes, o que se precisava, né? Renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo, né? Comprovar que se tinha isso com gastos relacionados ao cuidado de saúde. Era só ter isso. O idoso precisava ter comprovado que tinha gastos em saúde. Agora, para a pessoa idosa com 65 anos, vejam, não é nem 60, é 65 anos ou mais, após essa comprovação, a partir do parecer social, o benefício será concedido, beleza? Para a pessoa com deficiência, após essa comprovação, ela passa por avaliação social e médica para análise de incapacidade. Então, vai se tornar mais difícil o acesso, porque pode passar no social e pode não passar na médica. Além disso, por que ele ficou mais difícil? Porque ele vai ter 2 critérios. Não vai ser só mais um critério como era antes, né? Porque para a pessoa idosa, além de ter que comprovar o comprometimento da renda, vai ter que comprovar que ele é dependente de terceiros, que ela tem incapacidade, né? Então, que ela tem incapacidade para a vida diária, que ela não consegue se locomover, que ela tem dificuldade para se cuidar, senão ela não vai conseguir. Se for só de renda, só critério de renda, ela não vai conseguir mais ter o BPC. Então, vejam, vai excluir. Gente, a gente precisa ficar alerta a essas questões, principalmente em vésperas de conferência. Se a gente já tinha que ficar alerta antes, imagina na véspera de conferência sair uma legislação dessa. Com a questão, com a nova lei, vai ferir o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso foi ferido aqui, totalmente, né? Porque as pessoas idosas que têm autonomia, mas não têm renda, vão ter a sua vida prejudicada. Elas poderiam ter uma vida digna com esse benefício, e elas já não vão ter, né? Então, elas vão sair prejudicadas. O que nós temos ainda, né? Deixa eu voltar aqui, que eu passei muito. Aqui foi, aqui foi. O que nós temos ainda? Vão querer implementar uma teleavaliação. Ah, mas isso é bom porque eu não preciso ir lá e o técnico não vai até minha casa. Gente, vai ser realizada por meio de videoconferência. Isso aí vai ser o quê? Vocês acham que as pessoas vão ter o acesso nas suas casas? Vão acabar inchando, vai transferir isso para a demanda para o CRAS. Vai acabar essas demandas indo para o CRAS. Hoje nós já temos a demanda, porque muitas coisas se recorre ao CRAS, por exemplo, para fazer o cadastro. Porque muitos agendamentos hoje são 100% online e as pessoas não sabem fazer e vão no CRAS para assistente social, para os técnicos fazerem. Então, a partir desta lei, a avaliação social ela vai ser realizada online. O atendimento biopsicossocial vai ser remotamente a partir de 26/7. Ela vai dar início a um projeto piloto, que vai ser uma avaliação remota, para tentar agilizar os atendimentos. O que eles vendem isso como sendo um facilitador, o que não vai ser, porque fere sigilo do usuário, porque acaba sendo um entrave à população que não vai ter acesso às tecnologias de comunicação, não vai ter acesso a uma rede de uma tecnologia de internet, de acesso a computador, para ter como conversar. Não vai ter o celular que tem acesso.
né? Então, essa questão, se a gente for pensar que essas pessoas recebem um quarto, inferior a um quarto de renda de salário mínimo, são pessoas em situação de extrema pobreza, desculpa. Os recursos financeiros dessas pessoas são extremos, são mínimos. E elas não vão conseguir ter acesso. Quem mais precisa não vai conseguir ter acesso. Além de estarem, os que conseguirem, vão conseguir através do CRAS. Então, isso a gente vai ter. Questão que eu já estava falando da questão do atendimento remoto, ferir o sigilo, que eu já falei, né? Porque tu não sabe onde a pessoa vai estar conversando. A questão de ser um atendimento superficial, porque tu não vai ter como ouvir, não vai ser um atendimento realmente qualificado, que tu tenha uma condição de estar ouvindo o usuário realmente naquele momento, de ter uma escuta especializada, aprofundada, que respeite a privacidade, que se tenha a questão de confiança entre a população, usuários, assistentes sociais, né? Então, isso tudo a gente precisa estar pensando. Outra questão, a gente sabe que se tem, hoje, questão do serviço social, ele tem a questão já preconizado dentro do INSS, que ele vá até a casa das pessoas. Então, a gente precisa assegurar isso. Essa legislação vai acabar ferindo tudo isso. E quem vai ser prejudicado vai ser o usuário. Porque o usuário vai ter que fazer tudo sozinho. Ou vai acabar indo no CRAS e vai inchar mais o serviço do CRAS. Então, nós precisamos ficar atento a isso. Por isso, eu acabei trazendo essa legislação, as suas principais mudanças, porque isso vai acabar ferindo, né, principalmente a questão do atendimento ao usuário e do seu acesso. Se hoje a gente já tem dificuldades quanto ao teleagendamento, o teleagendamento, que precisa fazer cópia dos documentos, que às vezes muitas de nós assistentes sociais ou técnico têm dificuldade em fazer isso, imagina o usuário fazendo. Então, precisamos pensar nisso, né? A questão que eu já trouxe da questão da sobrecarga do CRAS, né? E a perda do protagonismo, porque ele vai ficar o usuário dependente, né, daí do serviço do CRAS para estar fazendo isso, e de estar procurando esse serviço. Porque ele vai ter que procurar o CRAS para conseguir ter acesso, por exemplo, a uma rede. Quem é aqueles que não tiverem, ou que não souberem fazer esse tipo de atendimento. Acho que vale a pena, quem não conhecer essa legislação. Desculpa, Vanessa, te interromper, que o CRAS não tem essa condição, né? Exato. Não, e desculpa te interromper, eu vou chegar o CRAS não tem essa condição. Nessa conclusão, Simone. Mas é essa a conclusão. Por isso que essa lei ainda é pior. Ela é mais bizarra, essa lei, justamente por isso, porque o CRAS não vai ter essa condição de fazer esse atendimento. Então, criando uma lei que o usuário vai ficar totalmente à deriva, porque o CRAS não tem essa condição de dar esse atendimento, né, de dar esse suporte, daí o usuário não vai ter para onde correr, e como é que fica? Ah, mas isso vai facilitar para o usuário, facilitar para quem? Qual é o usuário que eles atendem? Isso aí saiu agora há pouco. E hoje, inclusive, as gurias utilizam muitas vezes o seu próprio aparelho, né, do seu telefone, enfim, para que possa ter uma informação, até mesmo o acesso, né? Então, isso é fora de questão, isso aí é inviável. Só que fere a segurança, por isso que eu trouxe. Fere a segurança de acolhida, a segurança de renda, fere tudo. Todas as seguranças. Isso aqui a gente tem que agora trabalhar com o usuário, gente. Isso aqui fere todas as seguranças. Essa lei fere todo o eixo 4, quando a gente trata das seguranças. Porque quando eu estou trazendo isso, que eu perco tanto de critério como o CRAS não vai dar conta, o que eu faço? Eu tenho uma população que não vai ser atendida. Eu não vou ter. O teleatendimento, a teleavaliação, ele não vai ajudar. Ele vai só piorar o serviço. E isso que a gente tem que trazer para o usuário, porque o governo vai vender como algo bom. Então, se a gente for pensar no tamanho do SUAS, demarcar limites, trazer o BPC, isso tudo cai para o SUAS. Isso tudo cai para o SUAS. E isso que a gente traz enquanto... Deixa eu ver o meu tempo. Tá. Porque a gente não tem respostas exatas, porque se a gente for pensar, a gente tem uma ausência do Estado, e com isso, a gente muitas vezes tem
quando a gente não tem recursos, como a Simone estava falando ali agora, a gente não tem como fazer. O que é isso? É uma incapacidade da gente de fazer isso, a gente não tem como. A gente pode ter muita boa vontade, a gente pode fazer mil e umas coisas, mas a gente não tem recursos técnicos, a gente não tem recursos, a gente não tem recursos financeiros, a gente não tem estrutura física. Então, a gente precisa lutar para que esse tipo de lei não seja aprovada. Porque a gente fere todas as seguranças. Como é que eu vou ter segurança da acolhida, segurança de renda, segurança de autonomia do usuário? Eu não tenho isso com essa lei sendo aprovada. E ela está aí, na véspera de uma conferência, e foi aprovada. Então, isso eu tenho que pensar. Como é que eu penso isso? Para onde nós queremos caminhar com um tipo de lei dessas? Como é que eu trabalho interdisciplinarmente, intersetorialmente? Como é que eu trabalho com o sistema de justiça? Porque daí depois vai pingar lá no sistema de justiça. Como é que eu trabalho com os benefícios sendo integrados? Qual é o tamanho da nossa rede hoje? Eu consigo dar respostas? Ela é suficiente ou insuficiente para atender hoje os usuários? Como é que eu penso isso? Isso a gente tem que dialogar e pensar alternativas. Então, isso eu tenho que pensar. Por isso que eu disse que eu só estou riscando fósforo hoje, né? Gente, desculpa, não vim trazer calmaria hoje, não. É só riscar fósforo. Porque é isso. Pensar é pensar esses tipos de coisa. Porque quando eu tenho uma lei, que eu comecei a estudar essa lei, eu disse assim, gente, eu tenho que levar isso agora para estar conversando. Porque não tem como debater isso sem estar conversando sobre. Não tem como. Não tem, entendeu? Não tem como a gente ignorar essa lei agora e dizer, não, tá tudo bem. Não tá. Eu copio, coloco aqui, agora eu copio, peraí. Eu copio ali e coloco no chat, peraí. O meu e-mail. E depois a gente... Lembrando que os materiais são disponibilizados, né? Isso, o material todo já te passo depois, Doris. Daí não sei se alguém quer falar depois disso tudo, porque eu quero uma água agora. Acho que é importante, Vanessa, que você traz, até para a gente pensar, né, nessas demandas que a gente vai levantar junto com os usuários, né, que essa é uma demanda importante, né, a ser posta, a ser uma das demandas que apareçam nos diversos territórios e que seja uma demanda que vá para a conferência municipal, vá para a estadual e vá para a nacional, né? Acho que tem alguns temas, eu acho que temos que pensar que essas sim são questões extremamente prioritárias. Eu acho que essa questão do BPC é uma delas. Concordo totalmente, Doris. Acho que, Doris, diga, porque é uma situação, porque tu começa a ler a lei assim, eu estou estudando ela, e é muito prejudicial, muito prejudicial. E está sendo, inclusive saiu alguns estudos, está bem complicado, assim. Não sei se alguém mais quer falar, gente, ou estão pensando ainda. Está aberto, pessoal, para a gente fazer essa discussão. O material a gente vai encaminhar, pessoal. Por isso, o nome, região, e-mail, para que a gente possa encaminhar materiais. Porque é aquilo que a Simone falou, né? O CRAS não vai ter como dar conta. Já tem fila hoje, né, gente? Vocês melhor do que ninguém para saber. Vanessa, eu não sei se é só se dá conta de que nós não temos condições de atender. Mas eu acho que é um pouco disso, algumas políticas fechando para acolher os usuários e colocando assistência nesse que bom, que precisa passar para assistência para acessar.
É isso Simone, que eu ia dizer, que é para além, né, Raquel, da questão não só de ter a tecnologia, mas bom, será que é nosso o papel, né? Bom, uma coisa é a gente acolher, é a gente dar informação, é a gente encaminhar a partir do cadastro único, né? Outra coisa é as políticas se retirarem, né, em relação ao acesso, e a gente dar conta e abarcar todos os afazeres de que seria também de outras políticas. Por exemplo, na pandemia, a gente acabou, e a gente que eu falo por conta de ser supervisora de CRAS e CREAS, e as colegas de SAF, do Ação Rua, de absorverem muitas questões do INSS, por exemplo, né? Não só a nível de informação, mas de encaminhamentos, né? E muitas vezes correndo atrás para que os usuários não perdessem os seus benefícios, enfim. Então, uma coisa é a questão da estrutura, e que a gente já viu muito bem no eixo 2, o quanto isso nos compromete, porque não se faz política pública sem financiamento, sem orçamento, né? Outra coisa é essa questão aí que também faz parte do eixo 2, do SEMAS está questionando. A gente teve uma gestão passada bastante complicada, né? Não só para os trabalhadores, mas também com a relação com os conselhos, de bom, aonde que está o dinheiro que era para ser investido, né? Isso é uma outra questão. E aí, por conta desse não investimento aí, que a gente tem por conta também a nível federal, o quanto a gente também vai ser prejudicado em políticas públicas, né? E aí, bom, aí o acesso ao usuário, a condição de trabalhadores, bom, aí a gente abriria aí mais do que uma tarde para poder estar discutindo essas questões. Então, o que me preocupa é, não só a gente, enquanto assistência, abrir as portas para algo que não é só da nossa atribuição, mas também o quanto isso vai fechar de acesso ao usuário, né? Então, são preocupações bastante efetivas aí que a gente vai enfrentar, né? Essa tua fala se monta assim, no sentido de que talvez a assistência tenha que fazer um caminho de volta, digamos assim, no sentido de o que é meu, porque com a questão da pandemia meio que abraçou muita coisa, sabe? Sempre abraçou, mas eu acho que com a pandemia, me parece, o que eu vejo os colegas falando, porque eu não trabalhei na assistência durante a pandemia, me parece que abraçou muita coisa, né? Ó, já está saindo estúdio aqui no chat. Mas eu acho também que, além de abraçar coisas que não se tem, está havendo um desmonte das políticas como um todo nesse período, né? Nesses últimos períodos, né? Então, não é só nós não retomar a questão das nossas atribuições, mas a gente tem lutado para não perder o pouco que a gente conquistou, né? E isso, para mim, é mais grave ainda, né? Porque uma coisa é discutir com as outras políticas o que é meu e o que é teu. Outra coisa, a gente garantir o que é o pouco que a gente... os direitos e as conquistas que nós tivemos, e nós estamos pouco por aí, né? Então, acho que é mais grave ainda do que só retomar o que é a nossa atribuição, mas a gente está perdendo as questões que a gente conquistou, né? E isso, para mim, é algo que tem se apresentado a nível, na conjuntura tanto nacional, estadual, como municipal, né? Nessas últimas gestões. Dá para falar, Vanessa? Vai, Fátima. Eu estava numa outra reunião sobre educação, sobre a escola Salzano Vieira aqui também, então não consegui participar do eixo 2, mas parabéns aí pelo momento de novo, né? Sobre essas questões, eu queria uma reflexão enquanto usuária da assistência social, né? Se fala na questão de recurso, no desmonte, mas eu vejo, assim, a dificuldade que é da população entender o que é uma assistência social de fato. A dificuldade que a gente tem de entender qual é a atribuição de um CRAS. Com a pandemia, né, isso piorou mais ainda e trouxe de volta um assistencialismo muito forte. E aí se confunde muito o que de fato é assistência social
com o de fato que a pessoa está com fome e o que ela quer é um prato de comida, arroz e feijão, né? E o que eu, enquanto, né, usuária que tem um pouquinho mais de conhecimento, né, tento passar para as pessoas que é preciso ela primeiro conhecer, né? Mas antes de mais nada, o que eu acho que os trabalhadores também têm que ter a consciência que precisamos voltar àquela base de ter uma rede forte, de poder discutir numa rede o tripé, né? Hoje eu já não boto nem mais o tripé como saúde, educação e assistência, eu já acrescento aí um quarto aí que é habitação, porque a moradia na periferia, ela está gritando também sangue, né? Nós temos uma população imigrante aí, sem casa para morar, com condições muito precárias, com preconceito, com uma diversidade de dificuldades aí enorme, mas elas não sabem que o Brasil tem uma lei que é o SUAS, porque elas vieram muitas vezes, tipo o Haiti, que não sabe nem o que é o social, que achavam que tinha que pagar para fazer uma consulta, e não iam consultar porque não sabiam o que era um SUS. Imagina o SUAS, gente. O que eles entendem do SUAS? Então, assim, que essa nossa pré-conferência, nossa conferência, ela, antes de mais nada, puxar os assuntos, o eixo que foi já debatido muito nos outros anos aqui por nós, né? E que vocês, no dia a dia, vivem isso, mas que seja de conscientização, que é preciso voltar às bases, que é preciso retomar tudo que a gente está perdendo, né? Lá com o usuário, lá com o conhecimento, lá na rede de atendimento, né? Vamos aí voltar aí urgente, porque o sangue está gritando, gente. E o sangue, quando grita no prato, o resto vai junto. Então, que essas entidades que estão aí se preparando para uma pré-conferência, antes de mais nada, ela reflita qual é o meu papel enquanto assistente social, enquanto entidade de assistência social, enquanto usuário da assistência social, enquanto conselho, né? E aos gestores que têm uma consciência que é preciso mudar tudo que a gente perdeu nos últimos anos, né? E que não venham com a desculpa que falta recurso, que falta... Porque a gestão é isso, é ir atrás disso, da resposta, né? Precisamos aí ter consciência que essa é uma pré-conferência também de conscientização e que tem muita coisa errada e que não vai mudar assim de um dia para o outro. É preciso muita coisa, gente. É difícil, mas é. É isso, Vanessa, só para contribuir. Tem mais, gente? Agora nós estamos bem de tempo ainda. Mais alguém? Só lembrar, o chat ali tá bombando, né? Do pessoal falando da importância de poder fazer uma nota de repúdio ou uma moção em relação à lei 14.176, essa do BPC, né? Então, essa informação vem rolando e ela vem passando, né, em meio a tudo que vem acontecendo no Brasil, e a gente acaba ficando meio perdido nas situações. Então, esse material que a Vanessa apresentou é do Conselho Federal, né, de Serviço Social, que fez alguns cards que podem ser distribuídos por e-mail, por WhatsApp também, e que, na prática, algumas pessoas só vão se dar conta, porque a forma como ele foi compartilhado, como ele, olha que positivo, né? Agora vai ampliar a questão da renda, né? Vai ter mais um benefício. Mas, na verdade, tem uma série de situações que vão impedir ainda mais, ou dificultar ainda mais o acesso da população geral a esse tipo de benefício, né? Então, são coisas que vêm e chegam na porta do nosso atendimento. Eu coloquei uma provocação no chat ali, né? Ah, mas tem fila na frente do CRAS, que coisa linda. Eu já vi isso, né? A gente viu durante esse período de pandemias, alguns lugares, o município de Porto Alegre e alguns outros municípios mostrando filas na frente dos equipamentos, filas buscando cesta básica. Só que a gente sabe, né? E todos já trouxeram isso aqui de forma bem adequada, que
a entrega de cesta básica não é política de assistência social, né? E somente a entrega da cesta básica não é o papel da política de assistência social. É bom reforçar isso, né? Então, quando a gente fala da volta do assistencialismo, com a fome, e muito bem colocado pela Fátima, com a fome a gente acaba esquecendo qualquer outro tipo de, né? E às vezes não tendo nem força para discutir qualquer outro tipo de situação, né? E a gente tem que lembrar bem que essa perda de recursos em relação ao BPC, ou até o próprio auxílio emergencial, que não auxilia, tem a ver muito forte com a questão do Covid, né? Acho que vai entrar isso agora no eixo 5, né, desse período de pandemia, mas as perdas de pessoas, ela não é só a perda física, né? A gente tem a perda de renda, famílias que perderam os provedores, né? Aquela pessoa que recebia o benefício de prestação continuada era a pessoa que mantinha os recursos da família, e todos esses, né? Quem está na ponta direto, os colegas de CRAS, CREAS, SAFs, serviços de convivência que possuem, né, ou às vezes um técnico social, associações de moradores, o Centro POPs, né? A gente está com o pessoal da República aqui também. Quem está na ponta é extremamente acionado de diversas formas, e a gente não está vendo outras formas de suporte, né, de garantia das seguranças, como trouxe a Vanessa, a não ser a cesta básica, que nem é suficiente, né? Então, com várias ações pipocadas ao longo do município, não estou condenando a cesta, mas acho que a gente tem que também pensar aqui para além da cesta, né? E eu sempre faço um exemplo muito nítido: recebe a cesta, mas não tem dinheiro para o gás, né? Ou recebe a cesta e, bom, não pode fazer fogo, né? Porque a casa é de madeira, ou porque o barraco não comporta, porque tem criança pequena, né? Com esse frio, com toda a situação, como é que vai encaminhar esse tipo de coisa? A Cat, né, colocou ali: estamos sendo engolidos pela insegurança alimentar, né? Que é essa distribuição de cestas básicas, como isso sendo ação total e maravilhosa da política de assistência social. Isso não é política de assistência social, isso tem que ficar muito nítido, né? Muito além, a gente está tendo um retrocesso imenso e sendo atropelados por isso, impedindo, né, de certa forma, de poder até dialogar e discutir tudo que a gente veio falando até agora, né? Então, só no sentido de contribuir, porque a gente já vai migrando agora para o eixo 5, que vai tratar dessas questões de pandemia, né? Antes do eixo 5, eu gostaria, não sei se tem alguém inscrito. Não Posso falar? Hoje pela manhã, a gente teve uma audiência pública, a Frente em Defesa do SUAS, o FET, o Fórum dos Trabalhadores, o Fórum de Usuários, os conselhos profissionais, os conselhos estadual da assistência social, enfim, um número grande de instituições, entidades e fóruns, que solicitamos uma audiência pública exatamente para discutir esse desmonte que tem ocorrido na política da assistência e na questão do Estado, que tem sido gigante, né? Porque houve toda uma alteração aí no DAS, né? no Departamento da Assistência Social, e que, entre essas alterações, a fase passa para os cuidados da segurança pública, ou seja, o menor infrator vai estar sendo tratado como um bandido, né? E, quer dizer, desconhecem todo o trabalho do que é com a política que se desenvolve com esse público, né? E também, para dizer que, a partir dessa audiência pública, a gente solicitou que se criasse uma frente parlamentar em defesa do SUAS, né? E que acredita-se que vai ter êxito, né? Foi encaminhado, e aí já, assim que tivermos notícia a respeito disso, dessa criação dessa frente, a gente noticia em todos os canais aí, porque poderemos levar para lá todas essas discussões desse retrocesso todo, né, em relação à assistência social. Muito importante esse debate. Eu acho, inclusive, Josemara, que bom que tu fez essa colocação,
e que a gente podia aproveitar enquanto conselho. Gurias, eu só vou, só ali que a Samara está falando, que eu estou numa reunião discutindo isso agora, eu sou a Elisiane. O adolescente, né, que está com medida de internação e semi-liberdade, ele não faz parte da assistência social, né? A gente tem que lembrar isso, que faz parte é o meio aberto. Mas a gente tem todo um trabalho, que nós estamos fazendo um conselho aqui, de mudar a questão de que a justiça não vá para a questão penitenciária, né? Porque o que está acontecendo? Acho que é importante você só entender que a Secretaria mudou do Estado, né? O Leite fez um reordenamento, e o Leite está colocando, então, os adolescentes, né, que estão em semi-liberdade ou internação, e responsabilidade, bom, é da Justiça, né, sempre foi da Justiça, está vinculado ao Ministério da Justiça. E a Justiça agora, ela sai dos direitos humanos e ela está passando para a questão penitenciária, né. A gente até está discutindo agora aqui a central de vagas, né, em relação a esses adolescentes. E justamente a gente está vendo, então, com o Ministério Público, né, essa questão, né, de o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, que a justiça continue, então, nos direitos humanos, né, mas eu vou dizer para vocês que está uma coisa bem difícil, assim, o que alegam para nós, que a mudança em relação ao adolescente, o estatuto daquele adolescente não vai ser rompido, né, mas tem um grande questionamento em relação, e a gente vem trabalhando isso, né? E a gente, às vezes, não consegue discutir isso na própria assistência, porque ela acaba não sendo diretamente influenciada nos serviços da assistência, né? Mas, sim, a família e o adolescente acaba sendo acompanhado no CREAS, né? Após a sua saída, né? Ou no CRAS, depende de cada local, após a sua saída da internação ou da semi-liberdade. Então, por isso que eu acho que é importante, acho que a Jucimara trouxe para pensar também, discutir isso, né? Não sei se a gente não tem como estar, né, incluindo isso, mas pode estar fazendo uma moção, alguma coisa nesse pensamento, assim. Lisiane, hoje pela manhã... Desculpa, Yara, só para concluir isso que a Yara, perdão, Yara, eu te cortei também. Desculpa, Yara, só para dizer que hoje pela manhã a gente fez uma moção e também se tirou de se encaminhar essa discussão para o Ministério Público. E, Yara, só para aproveitar depois da tua fala, nessa mudança que o Leite faz, ele traz também para baixo do guarda-chuva, da onde vai estar a assistência social, também os cuidados com os animais. Desculpa, Yara. Vai lá, Yara. Não, na realidade, eu queria aproveitar a fala da Jucimara, quando ela diz que na audiência pública propuseram uma frente parlamentar em defesa do SUAS, né? Que nós, enquanto conselho, encaminhássemos para todas as regiões um indicativo de fazer uma moção de apoio à criação desta frente parlamentar em defesa do SUAS, porque seremos muitos, né? Seremos muitos nas 17 regiões, quer dizer, uma moção que viesse de todas as regiões em apoio a isso, e depois nós votar na Conferência Municipal. Acho que isso tem um peso importante nessa mobilização em relação à assistência social. Era isso que eu queria fazer a colocação, né? Já que estão pensando na criação desta frente parlamentar em defesa do SUAS, que a gente reforce nesse movimento municipal que vamos fazer aí com todas as pré-conferências e finalizando com a conferência municipal, moção de apoio a essa criação. E moção de apoio a essa criação e uma moção de repúdio à questão da fase para a Secretaria da Penitenciária. Isso? Pode ser também. Pode até fazer as duas, mas eu gostaria que fossem separadas, a gente fazer esse indicativo separado para não se perder, entende? Porque são assuntos diferentes, né? Tá? Sim. Mas para a gente provocar nas pré-conferências isso, assim como a gente manda os materiais, um lembrete desta moção, que é uma forma de reforçar a luta aí que a gente tem nessa caminhada do SUAS aí há mais de 15 anos, pelo menos a gente poder estar reforçando para dar uma trancadinha de pé, pelo menos trancar o pé para não retroceder mais, né?
Podemos colocar também uma moção de repúdio à lei do BPC. Isso. Perfeito. Tem uma solicitação do E Bruno ali eu para acho falar. que também quem ficar responsável pelo eixo 4 pode reforçar, né, gurias? Porque daí vai também como além de ser levado na conferência, também vai como demanda das pré-conferências, não é isso? Simone, só que como o 4 ele não é de todas as regiões, eu estou pedindo para a gente colocar para todas as regiões, mesmo quem não discuta o 4, entendeu? Tá bem. Tá bem. Isso aí é o ideal, claro, porque senão não chega a ter força uma moção, né? Está registrado já. O Bruno que pediu para falar, e acho que a partir da fala do Bruno se encerra, né, e passa para o próximo eixo. A gente combina se vai ter um intervalinho ou não, né, gente? Depois. Pode ir, Bruno. Bruno? Escutam? Sim. A tecnologia nos deixa preocupados, às vezes, em ver e ouvir. Enfim, a interação fica absolutamente prejudicada neste período e nessa tecnologia e no período de pandemia. Bom, eu sou o Bruno, estou acompanhando a Coraz do Cristal, pertenço a uma entidade chamada Ponto de Cultura Quilombo do Supapo, e a gente tem procurado, através de políticas de cultura, né, ações de cultura, atingir principalmente a juventude desta região ali das comunidades do Cristal. Bom, o que eu queria observar aí, me parece importante da discussão, é muito mais tentar socializar um pouco aí um raciocínio que eu acho que é importante a gente perceber neste momento, que a gente vive uma precariedade, né, bastante ampla em diversas áreas, e a assistência social acaba abarcando responsabilidades, me parece, que são de outras políticas e de outras instâncias. E para além daquilo que já é demasiado, tanto para os trabalhadores da assistência social, a política como um todo, e, obviamente, né, os usuários da assistência social não encontrarem, muitas vezes, resguardo por esta precarização, nos angustia a todos esta questão de ter que atender, né, questões que diz respeito ao outro. Então, me parece que uma compreensão importante, uma discussão importante, algo que é fundamental, a gente compreender os limites, e compreendendo os limites, acho que temos que fazer uma discussão por inteiro daquilo que a responsabilidade da assistência social está tendo sobre as outras políticas, e aí fazer essa discussão, né, com a população como um todo. A precariedade nos leva a termos uma atenção demasiada sobre coisas que são de outras responsabilidades. Nós temos uma precariedade imensa da falta de política de habitação, a falta de política de educação, a falta de política da precariedade do acesso ao trabalho e à renda. Isso desemboca tudo na assistência social. Essa discussão por inteiro desse sistema, me parece que ela tem que vir à tona, para que a assistência social, de fato, consiga responder para aquilo que é de sua responsabilidade, daquilo que é próprio desta política que hoje está absolutamente, né, tomada por outras questões que diz respeito às necessidades que esse sistema agravou junto à população. Então, um pouco da minha contribuição vem nesse sentido, a gente poder e ter que enxergar necessariamente a precarização do conjunto das políticas, né, e encontrar uma forma de dialogar isso por inteiro, né, dialogar com a educação, dialogar com a saúde, né, dialogar com a habitação e entender que a falta de financiamento e a falta de dinheiro também é prioridade daqueles que não enxergam e que não querem
e não querem perceber, né, as necessidades reais da população, e que isso já está colocado, é chover no molhado. Então, um pouco a minha contribuição é nesse sentido, né, da gente poder fazer junto nesta reflexão, né, da conferência, a real, o enxergar o todo da precariedade das diversas políticas que estão colocadas, para que a gente alivie um pouco as nossas angústias, que são por demais, e que se faça responder, e que se faça ser atendido às outras políticas. Me parece também um pouco, não de responsabilidade, mas não de responsabilidade nossa, ou responsabilidade nossa, mas é isso, poder enxergar o todo da falta e da precariedade de políticas. Tá? Bom, por aí. Obrigado. Que é isso, né? Vou fazer alguns lembretes novamente. Quem não colocou no chat, né, ou não consegue colocar no chat, por favor, nos avise, mas a gente está pedindo que coloque nome, entidade, região da Coraz e o e-mail de contato, tá? A Vanessa colocou alguns recados ali, trazendo que quem solicitou apoio tem que entrar em contato para a gente organizar as agendas. A gente vai passar o telefone delas para vocês, ou vocês, se a gente querem que a gente mande os e-mails, enfim, essa organização a gente vai fazer como ponte. Tem várias pessoas pedindo materiais, deixa eu ver se tem algumas perguntas, não. Acho que é isso. E aí teve uma lembrança no início das redes sociais do CEMAS, né, que esse vídeo vai ser compartilhado e os materiais apresentados também vão ser encaminhados por e-mail, né? Então, o CEMAS conta hoje com um Instagram, @CEMAS, me perdi agora, @CEMAS Porto Alegre, tem o Facebook do CEMAS reativado, e tem o YouTube também. A gente, num primeiro e-mail, encaminhou esses links, a gente pode reencaminhar